Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. e este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube. Comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito no nosso engajamento. E também nos siga nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, pelo Pix no e-mail mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Mar? A possessão de Annelise Mitchell. Quem nunca escutou falar da possessão de Annelise Mitchell? É muito famosa, né, gente? E eu me lembro, eu pirralha, assim, tinha uns sites na internet que acho que era assombrados, tinha uns sites, assim, uns blogs, que mostravam muita coisa paranormal. E entre uma coisa e outra que eu via, eu acabei me deparando com esse caso da Annelise Mitchell. E aí depois a gente se depara com o próprio YouTube, com um vídeo que, assim, ao primeiro momento ele é impressionante, que mostra uma garota extremamente desnutrida, com uma aparência assim muito, muito ruim, cadavérica mesmo, e com uma voz extremamente grossa, falando línguas, falando coisas ali que, né, obviamente também de outra língua, outro país, outra origem, mas que a gente já percebia pelo tom que alguma coisa estranha estava acontecendo ali. E aí a gente fica sabendo que essa moça, ela estava passando por sessões de possessão. Então ficou muito assim impressionante aquela cena. É uma cena que ela marca mesmo. E aí a gente se depara depois de alguns anos, né, com o filme O Exorcismo de Emily Rose, que foi um filme inspirado na história dessa moça, da Annelise Mitchell. E hoje a gente vai trazer para vocês um pouco mais dessa história, dessa possessão que ficou tão marcada aí, inclusive nos cinemas. E, bom, Anneliese Mitchell, ela nasceu em 21 de setembro de 1952, na Alemanha. Ou seja, né, ela nasceu logo após ali, o período de pós-guerra. E ela foi criada com mais três irmãs. Os seus pais, a Ana e o Joseph, eles eram muito religiosos, sabe? Muito mesmo, aquela coisa beata. E eles deram uma educação profundamente católica, foi a consequência, né? É natural você ver isso em famílias, elas levam seus filhos também para a mesma religião. E o pai da Annelise, ele mantinha a família trabalhando e ele tinha uma serraria. Ele educava bem as filhas, elas tiveram oportunidade de estudar. Então, assim, a vida era normal até então. Elas iam à missa 2 vezes por semana e tudo normal. Quando a Annelise ela tinha 16 anos, ela acabou sofrendo uma convulsão severa. E aí ela foi diagnosticada epilepsia no lobo temporal. E em junho de 1970, aos 18 anos, ela teve uma terceira convulsão. E aí ela foi para um hospital psiquiátrico, onde ela foi internada. E aí ela recebeu os medicamentos anticonvulsantes pela primeira vez na vida. Aí ela descreve, né, que nesse momento, como ela começou a ter essas convulsões, ela descrevia que ela via rostos de demônios em vários momentos. E isso começou a piorar conforme foi passando o tempo. E assim, é uma coisa que a gente já vê os indícios, né, da esquizofrenia dela, e é muito comum a esquizofrenia ela se desenvolver nessa fase da adolescência, do começo da vida adulta. Então, ela estava se enquadrando nesse perfil. Em 1973, a Annelise, ela começou a frequentar a faculdade e os seus colegas de classe, mais tarde, descreveram ela como uma pessoa muito retraída e religiosa. Então, era uma coisa que ela seguia à risca, essa questão da religião, até na faculdade. Ela realmente levava isso como estilo de vida dela. E nesse mesmo ano, ela começou a sofrer uma depressão. E aí as alucinações vieram. Quando ela orava e ela falava assim que ela ouvia vozes dizendo que ela estava condenada e que ela ia apodrecer no inferno. E me remete já à cena do filme, que ela tá no quarto da faculdade, e aqui no filme já mostra ela tendo como se fosse a primeira aparição dela ali na faculdade, no dormitório. Mas ela já estava tendo um histórico anterior, né? Pré-existente. E, bom, aí eu me lembro da cena dela acordando às 3 horas da manhã. Agora eu não lembro se era às 3 ou era 3h33. Se não me engano, acho que era 3h33 até. E ela fica com essas impressões, que ela tá vendo coisas, ouvindo coisas, aí ela tá chovendo, ela sai no meio da chuva, toda desnorteada.
Você lembra dessa cena, Mar? Lembra, inclusive ela vê figuras horríveis, né? Assim, conforme ela vai passando pela rua, figuras demoníacas mesmo, né? Como a Ana Elise afirmava ver, né? E é uma coisa assim muito triste, né, de se pensar, porque a gente vê, né, tem todo esse lado sobrenatural, né, mas também se a gente vê pelo lado, assim, cético, é, ela tinha uma doença mental, né, que estava ali instalada, né, e estava cada vez mais piorando e ela, assim, parece é, meio deixada pela família, sabe? A Annelise, né? Isso que eu tô falando. Uhum. Porque a gente vê assim que ela ficou no hospital psiquiátrico e tal por um tempo, depois voltou. E entrava e saía, né? E tipo assim, a gente sabe que hoje em dia já hospitais psiquiátricos não tem uma fama assim de serem muito legais, né, com as pessoas, os seus pacientes. Imagine naquela época. E assim, eu fico triste por toda esse caso, né, que a gente conhece muito esse lado por esse lado sobrenatural, mas também tem esse lado assim bem humano, né, de uma pessoa é, possivelmente possivelmente não, né, uma pessoa atormentada. E tem essa questão, né, desses problemas que ela estava tendo, e já me remete à ideia também, como ela era muito religiosa, será que não seria natural assim, né, uma consequência, ela acaba puxando ideologias de medos da religião, do cristianismo ali, de que colocam na cabeça, principalmente naquela época, né, que tinha uma coisa assim, que começou o pânico satânico também, então, tudo era demônio. Então, assim, para uma pessoa que tem uma doença mental, eu acho que acaba. É uma ponte, sabe, para endoidar mais, porque o sobrenatural seria a única explicação por o que ela vê na mente dela. Eu acho interessante que aí a gente entra na questão médica, mas a gente também, entrando na questão sobrenatural, quando a Jennifer Carpenter ela estava fazendo o filme, ela relata que ela acordou em diversas vezes durante a madrugada, às 3h33 da madrugada. Então, assim, você fica pensando, caramba, será que ela entrou muito na personagem ou realmente, tipo, tava rolando alguma coisa? A gente nunca vai saber, mas que é interessante é. Sim, a gente tem muito aquilo humano, né, no geral. Quando você tá dentro de algo, seja um grupo, seja uma condição, e tem algo que te mexe ali, tem várias coisas, né? Tipo, você tá num hospital psiquiátrico, vamos supor, você vai estar ali naquele clima que tem ali, né? E uma pessoa que tá atuando, né? Principalmente tem os atores de método, né? Tem pessoas que odeiam, que eles querem entrar no personagem e tal e não saem nunca, mas e ainda mais um filme que tem uma carga assim que se baseia nesse caso, né? Eu acho que pode ter, né, alguma coisa sobrenatural, mas também tem alguma coisa da gente que nem aquilo que a gente acorda 3 da manhã. Geralmente eu acordo às 3 da manhã de vez em quando. De vez em quando não. Várias vezes na semana. E eu fico pensando, né, será que é alguma coisa sobrenatural? Mas é aquilo que a gente cria, né, no nosso lúdico, na nossa cabeça, assim. É tipo uma, no subconsciente, sabe, assim. Sim. E depois desse episódio que ela teve na faculdade, ela acabou recebendo um tratamento, né, em hospital, que não melhorou nada a saúde dela. Pelo contrário, como você mesmo falou, a depressão dela piorou.
em vez de melhorar. E o tratamento a longo prazo também não ajudou muito. Nada acontecia, ela continuava tendo as visões, continuava tudo como estava acontecendo. E ela foi ficando cada vez mais frustrada com esses cuidados médicos depois de ficar tomando vários medicamentos. E isso se estendeu, gente, ao longo de 5 anos. E aí a Mitchell, ela se tornou intolerante a alguns lugares e objetos sagrados do cristianismo, como, por exemplo, o crucifixo. Ela visitou San Damiano com um amigo da família que organizava regularmente umas peregrinações cristãs. E esse cara, ele relatou, concluiu que ela sofria de possessão demoníaca porque ela não conseguia passar por um crucifixo e se recusava a beber a água de uma fonte sagrada, ali, uma água benta, por exemplo, né? E aí a gente tem o relato de um padre, o Ennest, que relatou que ela diz que não conseguia entrar no santuário. E ela se aproximou com uma hesitação e depois disse que o solo queimava como se fosse fogo e ela simplesmente não conseguia suportar aquilo. Então ela caminhou ao redor ali do santuário em um amplo arco assim bem distante. Ela tentou se aproximar pelos fundos, mas ela não conseguia. Aí ela olhou para as pessoas que estavam ajoelhadas ali, né, ao redor do jardim que tinha, e teve a impressão de que quando eles rezavam, elas rangiam os dentes. E ela chegou até a borda, né, do jardim, então ela teve que voltar. Ela não conseguia, ficava indo nessa, indo e voltando. Tentava, não conseguia e dava uns passos para trás. E vindo pela frente novamente, ela teve que desviar o olhar de uma imagem de Cristo que ficava ali na capela. Ela foi várias vezes, gente, tentando fazer isso, e nenhuma ela conseguia. E aí ela também notou que ela não conseguia mais olhar para as medalhas e as imagens de santos. Elas brilhavam tão intensamente aos olhos dela que ela não conseguia suportar. Esse é o relato do padre do que ele presenciou. E aí a mãe da Annelise, ela disse que viu estigmas também na sua filha. E acreditava que a Annelise ela podia se comunicar com Maria, a mãe de Jesus. A Annelise ela falava isso, que a Maria começou a aparecer para ela falando que aquilo que ela estava passando era como se fosse uma aprovação, ela ia servir como é que eu posso falar? Ela ia servir de Mártir. exemplo para mostrar, mártir, para mostrar para as pessoas que o mal realmente existia. Isso é algo que o filme também mostra, né? É, o filme tem uma cena bem legal, assim, que ela aceita, né, continuar sendo possuída ali pra demonstrar que o mal existe, né? Que é uma coisa que não é muito difícil de se acreditar no mal. Eu acho que se acreditar no bem é muito mais difícil do que o mal, sabe? A gente vê tanta coisa, né, ruim acontecendo, né? E acreditar no mal que seja ele, o demônio, os demônios, toda essa história do bem contra o mal e é muito louco, né? Assim, porque se realmente ela tinha uma doença, né, psiquiátrica, aquilo tudo que ela pegava, né, de referências ali, que a gente sabe que desde a gente já nasce sabendo, né, que o demônio, alguma entidade demoníaca, eles têm aversão a crucifixo, não pode entrar em igrejas, tem várias filmes e séries que abordam isso. Tem até um cara que trabalha com a parte espiritual, ele até brinca, ele fala assim, mas e se o demônio é ateu, como que ele vai como ele vai respeitar isso, sabe? Assim, tem umas coisas engraçadas que acontecem em relação a isso. E eu acho assim que é uma falta de, sei lá, a família tentou, né? É, É. ali no, na, na época com
com a medicina psiquiátrica da época, mas eu sei lá, eu fico achando que tem coisas que nessa história que faltam, sabe, pra mim, assim, em relação à relação familiar, como era a relação pai da mãe, ela com as irmãs, sabe? Eu acho, eu tenho a impressão, como eles eram religiosos também, eles devem ter ficado apavorados com o que estava acontecendo. Eu acho que eles, apesar de tudo, eles tentaram a medicina, mas a inclinação a acreditar que alguém já estava possuída era muito forte. E mesmo com tudo isso, apesar dela tomar os medicamentos neuroepiléticos, os sintomas dela só pioravam, né? E aí, depois de um tempo, além dela ver, ouvir, relatar o que estava acontecendo, ter essas convulsões, a menina começa a rosnar, né? Quando viu os demônios, ela começou a ter esses sintomas e ela ficava tirando coisas nas pessoas. Então aí a gente já vê a violência e tal, e ela ficando de uma forma realmente totalmente fora de si, descontrolada, assim, como se tivesse um bicho dentro dela. Ela não falava mais nada com nada, começou a ficar nesse nível. E esse padre que viu, né, que estava acompanhando tudo, ele também declarou que ele não a observou também tendo convulsões. Então, assim, ele acreditava que era uma coisa religiosa mesmo. Então, assim, para ele, ela estava sofrendo de possessão demoníaca. E aí foi quando ele pegou e pediu para o bispo local que permitisse o exorcismo, porque a gente sabe, né, que o exorcismo ele não é tão fácil. Apesar que naquela época eles ainda tinham mais facilidade do que hoje. E, inclusive, o caso dela foi o que transformou esse fato, né? Porque virou um grande processo isso no final das contas. Bom, mas em setembro de 1975, o bispo Joseph, ele concedeu ao padre uma permissão para realizar esse exorcismo, né, de acordo com um ritual romano deles, né, aquele ritual clássico. E ele realizou a primeira sessão em 24 de setembro. E a Mitchell começou a falar cada vez mais sobre morrer para inspirar a juventude rebelde da época e os padres da Igreja Moderna, porque também tinha um contraponto que, estava moderno demais e as pessoas precisavam ter medo, sabe? Tinha essa concepção. E os pais, eles pararam de consultar os médicos a pedido dela e confiaram apenas nessa questão dos ritos, né, do exorcismo. E, gente, foi um total de 67 sessões de exorcismo. Uma ou duas por semana, com uma duração de até 4 horas cada, pelo menos, e foram realizadas ao longo de aproximadamente uns 10 meses, que foi entre 75 a 76. E aí é as cenas principais que a gente vê no filme, que tem aquela cena que ela começa a falar um monte de coisas, aí ela fala que ela é Judas, que ela é Nero, ela começa a falar muitos nomes e eu achei muito interessante porque assim, é, ela fala nomes diferentes do que a gente costuma ver em outras possessões, porque se a gente for ver, vai possessão, aqui no Brasil, por exemplo, se você for numa igreja evangélica, vai ter um tipo de possessão de espíritos determinados. Aí, se você vê nos filmes, assim, outros tipos de possessão, aí eles começam a falar, por exemplo, que são demônios como Beelzebub, como Astaró, esses demônios, por exemplo, como os demônios da Goécia. E aí, no caso dela, ela não fala que tem demônios dentro dela, é como se fossem demônios, né? Ela fala que ela tá com um bigodinho dentro dela. Olha só, tipo, é muito estranho, porque aí você pensa, nossa, mas será que ela falou isso porque ela não conhecia ou não? Será que se ela conhecesse demonologia, ela iria substituir esses nomes por outros nomes? Eu achei um pouco diferente isso, sabe? Sim, inclusive nos áudios, né, que tem no YouTube, que foram gravados, o áudio dos exorcismos, é, é assim, você se sente mal ouvindo, né? Uhum. Eu Assim, não consegui escutar no começo, eu consegui escutar depois de várias tentativas. é bem pesado, assim, partindo do pressuposto que seja realmente uma possessão, porque é uma coisa aterrorizante, né? A gente tem as fotos, né, que passam slide, né,
pessoa que fez o upload desse vídeo no YouTube com áudio, passam as fotos, né, de como ela estava, e ela estava mal, né? Você via ali que ela devia estar pesando o quê? 30 quilos, sei lá. Uhum. E Era. muito debilitada fisicamente e com aquele tom de voz assim muito forte, né? Assim que É gutural, né? Tipo, era muito tenso para uma pessoa tão pequena, tão magra, conseguir fazer aquilo. Aí você fica pensando, nossa, será que a doença mental, ela chega nesse nível de fazer isso com a pessoa, sabe? É impressionante mesmo. E aí ela ficava comendo insetos, bichos do chão. Era uma coisa assim, foi realmente intenso. Foi uma das coisas também que o fato dela ter tido várias sessões. A gente pensava, a princípio, que o padre, igual no filme do Exorcista, sabe? Ia lá, fazia o exorcismo e pronto, acabou. Mas não, aparentemente, não é assim. Ele não sai assim fácil do corpo das pessoas. Ficar ali, a pessoa tem que ficar ali dias, até meses, para conseguir tirar aquele espírito maligno, né? Então, assim, ela passou por isso e nesse tempo que ela passou, e ela não comia, né, gente? Ela ficava nessa, não comia, não bebia, tinha parado com os remédios e aí já mistura tudo, porque com os remédios já não estava tendo controle, sem, ficou pior, né? Porque eles estavam vendo como que ela não comia há muito tempo, ela tava, tadinha, só pele e osso, os olhos fundos. Mas assim, era muito estranho, né? Mas é uma coisa assim, e ainda mais porque ela, né, era alemã. Então, o alemão, acho que você pode recitar um poema de amor em alemão. Vai parecer que a pessoa tá brava com você, sabe? A fonética deles, tudo. Então, deixava o negócio mais estranho até, sabe? Você ficava, nossa, sabe? Que forte. Era impressionante, gente. É uma coisa assim que você fica realmente na dúvida. Nossa, não é? Mas é tão assustador que não tem como você também não imaginar que alguma coisa espiritual possa estar acontecendo com ela. é porque a gente eu, né, eu falo por mim. Eu tenho essa essa parte cética minha, mas que também assim acha que po possa haver um mundo espiritual, né? E é muito assustador, né? A gente vendo, né? Porque é como dizem, eu não sei se na igreja católica também é assim, mas tem vários passos, né? É para um demônio se apossar de uma pessoa, possuir uma pessoa. Tem aquela que ele chega ali só arredondando a pessoa, fazendo passando ali no caminho da pessoa, na vida da pessoa, depois ele começa a influenciar, depois ele começa a fazer a pessoa agir mal assim, e depois tem a última que é a possessão mesmo. E é uma coisa assim que eu acho muito interessante de sempre ouvi, né, qualquer relato, história assim com possessão, e essa é a mais clássica, né, mas eu acho que é a mais conhecida também que a gente tem, e a gente tem material, né, áudios, temos fotos, tem toda a declaração dos padres, dos familiares e tal, que é uma coisa que a gente deve ter outros casos, né, como esse ou piores até, que a gente não fica sabendo, né? Não sei se É, o Vaticano guarda isso para não assustar as pessoas, não sei. Mas é uma coisa assim que é no mínimo bizarra toda essa história dela sendo o lado psiquiátrico, né? Ou o lado de possessão mesmo. bom, depois disso tudo, dela ficar tanto tempo sem comer, sem beber, ela se batia muito, ela se quebrava e ela já estava tão fragilizada que era muito fácil, né? Ela se machucar, se fraturar. Aí chegou o ponto que o corpinho dela não aguentou mais e ela faleceu, né? Partiu dessa.
E o que acontece? Depois disso, aí a gente já sai da questão espiritual, da questão médica, psicológica e entra na questão judicial, porque quando ela morreu, em 1º de julho de 76, aí começou a iniciar também essa outra saga da investigação da morte dela e de tudo mais. O relatório da autópsia declarou que a causa da morte dela foi de desnutrição e desidratação resultantes de quase um ano em estado de inanição, enquanto os ritos lá do exorcismo eram realizados. Ela estava pesando 30 quilos no momento da morte e sofreu, assim, várias fraturas, né? Por exemplo, os joelhos dela estavam quebrados, sabe? Ela estava cheia de hematomas, ela não conseguia mais se mover sem ajuda. E assim, os relatos foram piorando até um ponto que ela pegou pneumonia e o corpinho não aguentou. E aí, após isso tudo, começou a iniciar a investigação. O Ministério Público sustentou que a morte de Mitchell poderia ter sido evitada até uma semana antes da sua morte. Então, assim, é uma coisa que você fica pensando, puta, era uma menina que ela tinha chance de viver, né? Chegou num ponto assim que realmente ficou insustentável. E nesse mesmo ano, o Estado acusou os pais da Mitchell e os padres, o que andava com ela ali, que solicitou o exorcismo e o que fez o exorcismo. E eles acusaram eles de homicídio culposo. Os pais, eles foram defendidos por um advogado famoso ali da época, que ele fez até o julgamento de Nuremberg. É um julgamento bem famoso ali no pós-guerra, né? E os advogados de defesa dos padres, eles foram pagos pela igreja. E o Estado, ele recomendou que nenhuma das partes envolvidas fossem presas. Em vez disso, a sentença recomendada para os padres foi uma multa, enquanto a acusação concluiu que os pais, eles deveriam ser isentos de punição porque eles já haviam sofrido demais vendo a filha morrer aos poucos. E é um fator legal atenuante no direito penal alemão. Inclusive, aqui no Brasil a gente também tem isso. E o Código Penal brasileiro, ele foi muito inspirado no Código Penal alemão do pós-guerra, justamente por essa visão, assim, eles tinham uma visão mais ampla de situações criminais ali no caso, né? Em 14 de julho de 77, um artigo na New York Times relatou que o promotor da época ele havia anunciado que os dois padres católicos romanos eles foram acusados de homicídio negligente pela morte da Annelise e que havia sido submetida, né, ao exorcismo deles, por isso que ela faleceu. E aí o julgamento começou em 30 de março de 78. Então, assim, foi se arrastando por anos isso. Os médicos que testemunharam que ela tinha delírio religioso por causa da rígida educação, que foi isso que influenciou esses delírios dela ficar falando que estava com demônio. E é uma coisa que eu levantei realmente, porque ela já tinha uma criação muito religiosa. Se ela tem uma doença mental, vai ser natural o cérebro dela puxar para um delírio religioso, né? Inclusive tem um filme que chama Saint Maud, que saiu em 2020, não, saiu em 2019, que fala, né, de uma moça que ela é muito uma católica fervente, sabe? Assim, ela é muito tudo ela se culpa, assim, ela faz aqueles atos de se machucar, né, por causa do Hum. de o filme é um Autoflagelo, né? sim, é um filme de terror assim psicológico muito bom que trata desse assunto e a gente vai vendo, né, como que assim você ser uma coisa muito extrema, né, a gente tem sempre os opostos, né, e é sempre bom ficar no meio, né, e tem essas pessoas que vão assim muito fanático mesmo. Então isso acaba até mesmo se a pessoa, né, como pode ter acontecido no caso da Annelise, ter um problema psicológico e isso mexe com a cabeça da pessoa. A gente vê várias pessoas, né, inclusive aqui no Brasil, teve um cara que
ele é evangélico e tal. Ele entrou numa casa lá de um cara que trabalha com coisas espirituais e quebrou várias estátuas e tal. E a gente vê isso como um fanatismo, né? Que é uma coisa que não é assim saudável, né? A gente vê que isso acaba com a sanidade da pessoa. Então, eu acho assim que quando você se impõe, assim, principalmente as figuras paternas, né? Impõe que você seja de tal religião, que você siga isso e tal, você acaba criando traumas e adicionando gatilhos que possa vir a acontecer coisas, né, como aconteceu com a Annelise e nesse filme Centro Maldo você vê essa parte de você ter uma coisa socada na sua cabeça, assim, que você tem que ser é, um religioso, no caso, né, católico, fervente e tal, e isso acaba destruindo a pessoa psicologicamente. Você falando, também eu me lembrei de uma temporada do Dexter, que ele vai pegar um serial killer, que ele é um fanático religioso também, com delírios religiosos. Agora eu não lembro se ele era intitulado Assassino do Apocalipse. Eu não lembro se tinha a ver com o Apocalipse ou com os pecados capitais. Essa temporada Mas é ótima. e você via, assim, né, o fanatismo dele, a loucura do cara, e você só vai vendo isso mais do meio pro final, assim, dessa temporada. E você vê, assim, o fanático religioso, ele não tá só disposto a fazer mal contra si mesmo, ele pode fazer mal para as pessoas, ele pode matar as pessoas. E a gente vê isso em várias guerras religiosas que existem por aí também, é puro fanatismo, delírio religioso, né? E uma coisa que aconteceu enquanto estava tendo, né, a sessão lá do tribunal, a defesa exibiu várias fitas, essas fitas, né, que inclusive deve ser uma parte deve ser a que está no YouTube, que tem as gravações dos exorcismos. E é uma coisa que eles fazem, eles gravam, né? Então o Vaticano realmente deve ter várias gravações bem macabras ali. E aí apresentava isso que alegando que eram os demônios discutindo. Ela falava em várias vozes, falava várias coisas ali. E para afirmar a alegação que Mitchell estava sendo possuída, aí eles fizeram isso para tentar impressionar ali o pessoal do tribunal. Ambos os padres, eles alegaram que os demônios que se identificavam dentro dela, né, ela falava que estava o Lúcifer, o Caim, Judas, o Bigodinho, Nero, entre outros. E aí é aquela questão que eu falei, né, vai, o único que tem aí que é um espírito, né, é o Lúcifer, né, que a gente sabe toda a história, tudo mais. E o restante, vai, Caim a gente não sabe se existiu, mas tá, é uma figura bíblica ali, bem cravada no começo da Bíblia. Judas nem se fala, né? Por causa dele que aconteceu tudo ali com Jesus, então ele é uma figura não grata no meio cristão. O Bigodinho, que foi uma pessoa deplorável, o Nero, que também era outro escroto. Então, assim, eram conceitos que ela já tinha enraizado dentro dela. E isso que eu achei, ela não cita outros demônios. Aí eu fico pensando, será que talvez ela não manjasse de demonologia? Porque se ela manjasse, ela acho que falaria outros demônios também, mesmo que fosse de uma forma inconsciente. E eles afirmaram que ela finalmente foi libertada da possessão demoníaca um pouco antes da morte dela. E aí a gente pensa, será? Não sei, né? Mas é como se. Bom, os padres, assim, a gente tenta acreditar que eles não mentem, embora a gente saiba que são pessoas de carne e osso e muitas vezes pessoas até com problemas sérios, mas assim, eles estavam ali, eles não iam ter nada a perder. Eu acho, tipo, tudo bem, iam perder a liberdade, né? Mas para uma pessoa religiosa, o que que compensa? Você falar a verdade ou você perder sua liberdade? Não sei, né? Então é uma coisa que se pondera na situação. E o bispo, ele disse que ele não estava ciente do estado de saúde alarmante da Annelise quando ele aprovou o exorcismo dela.
Então, assim, ele não foi testemunhar no tribunal. Em abril de 78, a família, né, e os dois padres, eles foram condenados por homicídio negligente, mas receberam penas de prisão suspensas e foram ordenados a dividir os custos do processo judicial. As sentenças, elas foram descritas como mais severas do que as solicitadas pelo promotor, que havia pedido que os padres eles fossem apenas multados e os pais fossem considerados culpados, mas não punidos. E aí a Igreja Católica agora diz que ela não estava possuída, mas sim ela era mentalmente doente. Eles colocaram isso na frente, assim, resolveram tirar o corpo de cena e assumiram, falaram assim, não, não, foi tipo tudo um equívoco. Ela era doente desde o princípio e foi uma falha nossa. Então ficou por essa. E depois disso, o que aconteceu, aí ficou mais rigoroso o sistema de exorcismo do Vaticano. Até a gente vê, né, nos filmes, acontece assim, a gente vê muito, por exemplo, na questão dos Warren, quando às vezes precisa, tipo, é difícil você conseguir um exorcismo ali para a família. Por quê? Por causa dessa história, gente, porque esse julgamento ele ficou muito famoso na época e é famoso até hoje. Então, assim, é muito impressionante, sabe? E isso eu realmente eu acho que se eles fazem com mais discrição e hoje em dia eles têm todo um cuidado, sabe? Tipo, muitas vezes, até se for uma possessão, eles acabam demorando para resolver isso, porque o principal para eles é o tratamento psicológico, tanto que tem vários padres médicos. Então, é uma coisa que mudou muito dentro da igreja. Mas é uma história impressionante, porque assim, a gente não vai saber, na real. Tem a questão psicológica? Tem, mas sabe uma coisa que eu também penso, pessoas que têm um problema psicológico, uma doença mental, já são vulneráveis. Será que não é mais fácil para um espírito mexer com uma pessoa que está com essa vulnerabilidade, que talvez tenha um cérebro mais aberto para as coisas que estão entrando, sabe? Tem essa sensibilidade. Eu acho que, se eu, por exemplo, fosse um espírito que quisesse possuir alguém, eu acho que teria essa impressão que ia ser mais fácil numa pessoa vulnerável, entendeu? Sim, eu concordo. Tem pessoas, né, que acreditam nisso. Né? Eu mesmo, de certo modo, acredito em parte. A gente vê muita. Tipo assim, tem um exemplo: pessoas usuárias daquelas drogas, tipo crack, cocaína e tal. E essas pessoas morrem, né? E tem aqueles. Eu acho que no espiritismo tem muito disso, né? Dos obsessores. E as pessoas morrem e elas vão atrás de pessoas que têm aquela mesma. Aquele mesmo Condição. vício, aquela mesma vibe, sabe? Então vamos supor, pessoas depressivas que morreram vão atrás. E isso falando de espíritos normais, né? Aí eu pensando pro lado, né, de demônios, a gente. Isso é muito atrelado desde sempre, né? Doenças psiquiátricas à possessão. Desde que o mundo é mundo, né? Existe o cristianismo, a gente ouve falar disso. É, eu fico pensando, né? Porque eu tenho depressão, assim, eu já ouvi falar de entidades que são deprimentes, assim, entidades, eu falo porque na religião que eu fiquei conhecendo esses espíritos, eles são entidades, mas se fosse para uma pessoa cristã ou pessoa católica seria diabo, né? Então eu falo entidade. Eles se atraem por essas pessoas que têm depressão, sabe? Assim, e deixam fazem a energia da pessoa piorar ainda mais. Então leva a autoextermínio e tal. E é uma coisa que eu acho assim super plausível, né? Partindo do princípio de que realmente, né, existam todas essas
esses demônios, né, que a gente falou aqui. Eu vendo assim, imaginando dentro dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, é um ambiente que dá até um pouco de medo, porque tem as pessoas que têm as doenças mais graves, e elas ficam ali na alucinação delas falando, elas falam cada coisa, né, que você fica, caramba, tipo, é chocante, não tem como, você fica com um receio, assim, pensando, caramba, tipo, da onde que vem? Será que é da criação dela? Tipo, ela tá tirando isso, sabe? É realmente muito impressionante. O aspecto físico dela também foi muito impressionante. E a possessão, ela tem muito disso, né? Do aspecto que muda a pessoa, porque ela era muito bonita. Você vê, assim, as fotos dela nova. Era uma menina muito saudável, com a bochechinha rosada, sabe? Ok, com um sorriso bonito. Ela estava estudando para ser professora, ela era uma menina muito dedicada aos estudos, uma boa filha. Então, assim, porra, tipo, que triste, sabe, acontecer isso. E, bom, no final das contas, para os religiosos, isso, o que aconteceu com ela realmente serviu como esse aviso que ela queria passar no pensamento dela, né? E para as outras categorias, tipo, como a médica, ela era uma menina que tinha uma doença mental muito grave que não foi tratada adequadamente. E no ponto de vista jurídico, realmente houve uma negligência ali dos pais por causa dessa neurose religiosa e dos padres também. E aí a gente entra na questão do filme, porque assim, o filme, gente, é muito bom. Assim, na minha concepção, é um dos melhores filmes de possessão que tem. Quando eu vi ele na época, eu fiquei bem impressionada. Inclusive, como eu falei, né, para mim, assim, eu não tenho medo de filmes de terror, eu acabei ficando manjada já com filme de terror, então chega num nível, assim, que não me atinge mais. Só que o Exorcismo de Emily Rose, ele, por muito tempo, ele me atingiu. Eu assisti de novo, né, pra relembrar cenas, pra ver a atuação da Jennifer, que, gente, puta que pariu, que atuação. Cara, ela é muito maravilhosa, essa menina. Inclusive, quando eles foram fazer o filme, né, o diretor, o Scott Derrickson, ele tinha conversado com a atriz, a Laura Linney, que ela fez a Erin Bourne, fez o papel da advogada. E no filme, eles substituem, né, os advogados por essa advogada, que é uma advogada muito boa, e ela faz a defesa do padre, que faz o exorcismo, que aí no filme chama Padre Moore. E, bom, ela vai ali, ela é uma ateia, ela não acredita em nada, ela só pensa no trabalho e tal. Só que no filme vai mostrando ela passando por experiências, como, por exemplo, acordar às 3 da manhã, né? As coisas começaram a acontecer com ela, ela questionava o padre, ela, nossa, será aí? O padre falava, não, você vai ver, isso daí é a coisa espiritual que está te mostrando a verdade e tudo mais. E aí, quando o diretor ele pegou essa atriz para fazer essa personagem, eles estavam montando. Ela foi a primeira a ser escolhida. Aí ela pegou, ela falou para ele, ela, ó, eu acho que você tem que contratar, fazer um teste com a Jennifer Carpenter, porque ela é maravilhosa, essa menina. E na época ela era bem novinha. Aí o que que acontece? Se você vê as caras que ela faz quando ela tá possuída, você fala: caramba, maquiagem boa, hein? Efeitos, caramba, que efeito. Gente, é a cara dela. E foi um dos motivos que a Laura falou. Ela falou assim: ela é uma atriz que ela sabe trabalhar tão bem a expressão facial dela que dava medo e era a cara dela. Então, assim, você via, assim, quando ela começava a se retorcer, aquelas coisas assim. Eles usaram pouquíssima coisa, assim, só quando estava mais avançado, né, o estado dela ali de avanço, né, na doença ali, ou na suposta possessão, que aí eles colocaram uma maquiagem para mostrar ela mais machucada. Mas, assim, a atuação dela realmente é impressionante. Você pode ver isso num make-off que tem, inclusive, no YouTube, que mostra como que o diretor quis fazer as cenas. Então, ele coloca uma luz mais laranja, sabe? Para colocar aquele aspecto mais sombrio, uma coisa assim que remete a tipo como se fosse um pesadelo, para a gente conseguir entrar na mente da Annelise no momento que ela estava passando por isso. Eu acho fantástico. É um filme que faz tempo que eu não assisto, mais de 10 anos, assim. É um filme que eu tinha. Eu tenho o mesmo sentimento que eu tinha com Constantine.
o Constantine sempre passava na TV, assim, eu pegava, assistia uma cena e falava, nossa, esse filme é bom pra caramba, né? Aí eu nunca consegui assistir. Aí eu até que faz. Foi quando pra gente fazer a lista do Lucifer lá que a gente fez. E eu assisti, assisti todo dia, assim, eu falei, nossa, o filme é maravilhoso. E o Emily Rose é esse caso, assim, eu lembro de cenas, né? Tem as cenas dessa da chuva, dela andando desnorteada na rua e vendo as caras demoníacas nas pessoas e todas as cenas do tribunal e tal. E eu tenho que assistir esse filme porque faz muito tempo que eu não assisti ele. E eu gosto muito do Scott Derrickson, que é o diretor que já fez vários filmes de terror excelentes. Inclusive a gente já falou aqui do A Entidade. Tem um episódio só desse filme que é do ele que fez. E esse filme eu tenho, assim, das cenas que eu lembro, memórias de ser bom, sabe? Mas eu não posso dar mais minha opinião porque realmente faz muito tempo que eu assisti. Eu ver um de novo, o sentimento que eu tive é menos medo. Mas também eu quis prestar mais atenção em questões técnicas ali mesmo, da direção, da atuação, de como que eles estavam fazendo, e eu acho que isso acabou me deixando. Então, hoje em dia, eu acho que eu posso dizer que não tem mais nenhum filme de terror que me dê tanto medo assim. Embora o dela eu ainda fique com dúvidas, sabe? Mas, de qualquer forma, é um filme que eu tenho muito carinho, eu acho muito bacana, e sempre dá aquele medinho quando começa. Esse filme é baseado em histórias em fatos reais. Então, assim, a gente já fica, nossa, já fica todo impressionado. E fica aí, gente, o que que vocês acham que foi o caso da Annelise? Vocês acham que foi um problema puramente psiquiátrico ou tinha alguma questão religiosa envolvida? Comente aí com a gente, vamos trocar uma ideia, porque realmente é uma coisa assim que dá para levantar várias discussões. É um caso que eu fico no muro, sabe? Se realmente foi possessão ou tudo de uma. Tudo veio de uma doença psiquiátrica junto com é, todo essa, essa aura do catolicismo que foi passada para ela, assim. Então é muito difícil, é muito triste também, porque é uma pessoa que se teve a problema psiquiátrico, né? A pessoa definhou ali, né? Enquanto Ai, sofreu pra caramba, né, pessoas, meu? Ela morreu lentamente. sim, enquanto pessoas que são autoridades, né? Que são os seus pais e o padre ali não fizeram nada, né? Simplesmente deixaram para morrer, ou ela virou esse mártir, né? Ela mudou alguma coisa, querendo ou não, né? Ela mudou Uhum. a regra lá do exorcismo, não sei se para bem ou para mal, né? Mas ela mudou e se realmente, né? Aquela cena é muito, acho muito bonita quando do filme que ela vê a Virgem Maria, ela aceita ficar mais um tempo sendo possuída para mostrar, né, o verdadeiro mal. Eu achei muito bonita essa cena. E realmente, se isso aconteceu, eu espero que ela esteja num lugar melhor, né? Ah, com certeza. Acho que de certa forma ela vai estar assim, porque tadinha, ela sofreu tanto, e mesmo sendo uma doença, o fato é que é uma doença que não tem cura, né? Então, assim, não que eu desejasse a morte dela, lógico que não, mas também viver assim, gente, é muito sofrimento, né? E fica aí, eu indico para vocês, quem nunca assistiu, assista o filme. Se você tem medo, não precisa. Eu tenho uma amiga minha que, nossa, ela assistiu a primeira vez agora pouco, né? E ela, eu tenho medo, tenho medo. Aí eu expliquei para ela a questão, falei, olha, começa falando sobre o julgamento, então mostra essa questão, eles levantam as questões médicas, judiciais, religiosas, psiquiátricas. Então, assim, é um filme que ele é bem completo nesse sentido, e é um ótimo filme de terror, mas se você vê por um outro aspecto, talvez ele não fique tão assustador assim, depende de como você assiste ele. E o make-off também, gente, por favor. Se vocês gostam,
de filmes de terror, para entender os bastidores, assistam, porque aí vocês vão ver como que é mágico a atmosfera do set. E é interessante porque o diretor até fala, né, que a Jennifer, ela era tão foda que ela fazia tudo isso e quando eles estavam ali que não estavam filmando, era fazia brincadeira, eles, sabe, tipo, era um ambiente super descontraído, levando em consideração todo o peso do roteiro que eles estavam ali, né, encenando e tudo mais. E ela é fenomenal. Depois ela fez outros personagens que você nem diz, né? Tipo, ela fez as Branquelas, que é totalmente diferente a personagem dela. E ela fez Dexter, né? Que ela era irmã do Dexter, a Debra, que é uma das minhas personagens favoritas, que também é outra personagem totalmente diferente. Então, assim, eu recomendo para vocês. É muito rico na atuação e na direção. E é isso, Márcia, tem alguma coisa a mais para acrescentar pra gente? É curioso só que o Dexter foi mencionado 2 vezes hoje, só nesse E episódio. eu não lembro. É porque assim, eu não vou, eu não posso falar com a do spoiler, né? Porque tem muita gente que assiste Dexter por aí, mas acontece uma situação com a Débora. Agora eu não me lembro se o que acontece com ela foi justamente o assassino que a gente comentou aqui. Ah, Pelo a minha lembrança, entendeu? Olha só, que coincidência, eu acho que é. Mas, bom, é isso aí, gente. Então, comentem, compartilhem, que isso vai ajudar muito a gente. Até a próxima. Tchau.